Olá, santa noite, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com você. Nós estamos na primeira semana de nossa preparação para a renovação e consagração a Jesus pela Virgem Maria, pelo método de São Luís Maria de Montfort. Nós estamos no 4º dia da primeira semana, meditando sobre o conhecimento de si mesmo. E hoje, antes de iniciarmos a nossa meditação de hoje, vamos pedir a presença do Espírito Santo sobre nós, para que esta meditação de hoje nos seja muito frutuosa para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso coração e para a nossa caminhada de santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos ler Lucas, capítulo 13, versículo de 1 a 5. Se você quiser nos acompanhar, pode pegar a sua Bíblia. Lucas, capítulo 13, versículo de 1 a 5. Neste mesmo tempo, contavam alguns o que tinha acontecido a certos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. Jesus toma a palavra e lhes pergunta: pensais vós que estes galileus foram maiores pecadores do que todos os outros galileus por terem sido tratados desse modo? Não, digo-vos, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Ou cuidais que aqueles 18 homens, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais culpados do que todos os demais habitantes de Jerusalém? Não, digo-vos, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o que Jesus quer nos dizer nesta passagem? Jesus quer dizer que o que aconteceu com eles não foi porque sejam mais pecadores, né, que qualquer outro. Ele não justifica o sofrimento com o pecado. Uma pessoa que sofre mais que a outra, não é porque ela pecou mais, ela é mais pecadora. Uma pessoa que sofre mais do que eu é mais pecadora do que eu. Não. As tragédias ou as desgraças públicas, né, como sinais dos tempos, elas são momentos que nos levam a refletir sobre os nossos pecados. Jesus, ele adverte que toda nação caminha para a ruína se não se converter ao Messias, arrepender-se e voltar-se para Cristo. Não é apenas uma reação negativa ao mal, é também uma resposta a Cristo. Exige mudança de vida. Arrepender-se não é só você reconhecer o pecado e ter uma reação positiva ou negativa a respeito daquele pecado, né? Você sabe que aquilo é pecado, não quer praticar aquilo, não basta ter esta reação. É preciso uma resposta, é preciso uma mudança de vida, né? É preciso uma resposta a Cristo. O arrependimento, ele envolve um compromisso constante. Ao respondermos a Deus, devemos fazer morrer as obras do corpo. Daí para frente, uma tarefa que temos como cristãos é não deixar virem à tona essas obras, né? As obras do corpo. Todos necessitamos de conversão contínua, porque todos nós erramos. O mistério do sofrimento sem espírito de fé esmaga o homem. No batismo, uma pessoa é imersa para morrer espiritualmente para o pecado, crucificando seu velho eu
de modo que o corpo do pecado seja destruído. Isso nós lemos em Romanos capítulo 6, versículo 6. O arrependimento produz mudança de vida. João Batista advertiu o povo que o seguia. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, dizia ele, em Mateus capítulo 3. O arrependimento real, ele precede os frutos de arrependimento, a saber, uma vida mudada. Um arrependimento de verdade, ele tem que produzir frutos. Paulo disse: fazei, pois, morrer vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Em 1 Coríntios nos ensina que é preciso viver no mundo sem ser dele, e nele viver conforme o Espírito de Deus. O juízo de Deus sobre nós pode dar-se quando menos esperamos, e por isso devemos viver de tal modo que não sejamos surpreendidos. Nós não sabemos em que momento Deus irá nos chamar para fazer nossa Páscoa, né? Então, devemos viver de tal modo que não sejamos surpreendidos por este momento. O cristão, ele está em contínua vigilância pela caridade e pela prática da misericórdia. Mas para isso, São Luís Maria de Montfort nos ensina que precisamos de Maria para morrermos para nós mesmos. Para despojar-nos de nós mesmos, é preciso que todos os dias morramos para nós. E importa renunciarmos às operações das faculdades da alma e dos sentidos do corpo. Precisamos ver como se não víssemos, ouvir como se não ouvíssemos, servir-nos das coisas deste mundo como se não o fizéssemos. O que São Paulo chama morrer todos os dias. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só e não produz fruto apreciável. Se não morrermos a nós mesmos, e se as mais santas devoções não nos levarem a esta morte necessária e fecunda, não produziremos fruto que valha. Nossas devoções serão inúteis. Todas as nossas obras de justiça ficarão manchadas por nosso amor próprio e nossa própria vontade. E Deus abominará os maiores sacrifícios e as melhores ações que possamos fazer. Na hora da nossa morte, teremos, assim, as mãos vazias de virtudes e de méritos, e não brilhará em nós a menor centelha do puro amor, que só é comunicado às almas mortas a si mesmas. Alma cuja vida está oculta em Cristo, em Deus. Né? Nós podemos ler isso, né, em Colossenses capítulo 3, e também no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, no parágrafo 81. E São Luís nos ensina no parágrafo 82. É preciso escolher entre todas as devoções à Santíssima Virgem a que nos leva com mais certeza a este aniquilamento do próprio eu. Esta será a devoção melhor e mais santificante, pois é mister reconhecer, né? É muito necessário, é importante reconhecer que nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que é doce é mel, e nem tudo que é fácil de fazer e praticar é o mais santificante. Ou seja, é preciso escolher a melhor devoção, aquela que nos ajuda melhor a seguir um caminho de santidade. Nem toda devoção à Virgem Maria é uma devoção que vai nos levar a este caminho. E São Luís, então, com o Tratado da Verdadeira Devoção, ele nos mostra, né, o melhor caminho de santidade, né? A melhor devoção para se chegar a Jesus é essa perfeita devoção. E do mesmo modo, né, que a natureza tem segredos para fazer em pouco tempo, sem muitos gastos e com facilidade, certas operações naturais, há segredos na ordem da graça pelos quais se fazem em pouco tempo, com doçura e facilidade, operações sobrenaturais. Então, algumas operações da natureza têm segredos para que possamos fazer com facilidade. O meu marido, ele trabalha com produtos de limpeza, então ele tem galões aqui de 220 quilos. Ele usa
ele usa um material, né, que se chama talha, que são correntes grossas e um gancho forte. Ele engata a esse gancho nesse galão de 220 quilos, porque sozinho ele não consegue levantar. Engatando esse gancho nessa talha, ele consegue, com pouco sacrifício e sem dificuldade alguma e sem fazer muita força, levantar esse galão de 220 quilos. Então, da mesma forma que há segredos na natureza para fazer as coisas em pouco tempo e com mais facilidade, como essa que eu exemplifiquei, há também segredos na ordem da graça, pelos quais se fazem em pouco tempo, com doçura e facilidade, operações sobrenaturais, como despojar-nos de nós mesmos, encher-nos de Deus e tornar-nos perfeitos. E este segredo quem nos ensina é a Virgem Maria, através desta perfeita consagração. E após nós refletirmos, né, vamos pedir com todo o nosso coração, com toda a nossa humildade, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós possamos, né, pela força do Espírito Santo, sermos capazes de despojar-nos de nós mesmos. Não é fácil, mas com o Espírito Santo nós podemos fazer, que é o Espírito que nos fortalece, que nos dá discernimento, né, que nos capacita a amar a Deus e pela intercessão da Virgem Maria, podemos de maneira mais perfeita agradar ao coração de Jesus. Então nós te pedimos, Pai, que a nossa vida seja uma busca contínua de comunhão contigo e por meio de um arrependimento sincero, de minha conversão urgente para ti. Senhor, fazei que eu veja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.